A irradiação é a transmissão de calor por meio de ondas caloríficas que se deslocam através do espaço. As ondas se propagam em todas as direções, aumentando e diminuindo sua intensidade à medida que estão mais próximas e afastadas da fonte de calor. Exemplo: o incêndio que começou no prédio A alastrou-se para o prédio B, mesmo não tendo nenhuma ligação física. Isto devido à irradiação do calor do prédio A para o prédio B, ok? Nós temos os métodos de extinção de fogo, que seria por resfriamento, abafamento e retirada do combustível. No que consiste o resfriamento? Consiste na diminuição da temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo consequentemente a liberação de gases ou vapores inflamáveis. Quando da aplicação da água por qualquer abertura da edificação, as pessoas devem se manter fora da linha de abertura para se protegerem da expulsão de gases quentes e vapor que sairão através das aberturas, tá? No que consiste o abafamento? Consiste no impedimento do contato do oxigênio com o material combustível, pois não havendo oxigênio para reagir com o combustível e o calor, não haverá fogo, tá vendo? Retirada do combustível. O que seria a retirada do combustível? Consiste na retirada do combustível próximo ao que está queimando, evitando que o fogo seja alimentado e tenha um campo de propagação. Em incêndios de grandes proporções, esse processo torna-se mais difícil, mas em outros casos pode ser de grande utilidade, tá? Extintores de pó ABC. Esse extintor foi desenvolvido para combater as 3 classes de incêndio, A, B e C. Ou seja, é um extintor especial. Sua composição química é de fosfato monoamônico e sulfato de amônia, tá ok? Prevenção de incêndio. Prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los, ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles ocorrem. Para isso, deve-se conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta, conhecer todos os setores e instalações da edificação, avaliar os riscos existentes, inspecionar os sistemas de proteção contra incêndio e pânico da edificação, extintores, hidrantes, sinalizações de rota de fuga, luzes de emergências e outros. Inspecionar o livre acesso às rotas de fuga e às escadas de emergência, orientar a população física quanto ao procedimento em caso de abandono de área, participar dos exercícios simulados, manter sempre à vista o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros 193, ok? Na prevenção de incêndio, consiste também em orientar os colegas de trabalho que, ao término da jornada de trabalho, desligarem os aparelhos elétricos, alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos e sobre o cuidado no descarte de palitos de fósforos usados e pontos de cigarro acesos, observar se os equipamentos de combate a incêndio encontram-se desobstruídos, verificar se os componentes do hidrante estão completos, no caso de sinistro, instruir a população da unidade a não usar os elevadores. E dentro das classes de incêndio nós temos aí as classes A de incêndio. Que seriam as classes A de incêndio? São combustíveis sólidos como papel, madeira, tecidos, borracha e etc. Queimam em superfície e em profundidade. Deixam resíduos como brasas e cinzas. Resfriamento é a melhor opção para a sua extinção, tá ok? Dentro das classes B de incêndio, que seriam as classes B de incêndio, são líquidos e gases inflamáveis, como gasolina, querosene, óleo, álcool, GLP e éter, entre outros. O líquido queima na superfície e os gases queimam em volume. Não deixam resíduo. Abafamento é o método mais eficiente para a extinção dessa classe de fogo, tá ok? Temos aí a classe C de incêndio. Que seria as classes C de incêndio? São materiais elétricos energizados,
como motores elétricos, computadores, TV, lâmpada, etc. Dentro da classe do fogo é o agente extintor gás carbônico, ou seja, CO2, que vai extinguir esse princípio de incêndio classe C, tá ok? Temos aí a classe D de incêndio, que seria a classe D de incêndio. Fogo envolvendo metais combustíveis pirofóricos, como magnésio, potássio, zinco, titânio, sódio, etc. O método mais eficiente para a extinção dessa classe do fogo é o agente extintor de pó químico à base de cloreto de sódio, tá ok? Temos a classe o extintor de água, que são destinados a combater os princípios de incêndio de classe A, agem por resfriamento devido à sua propriedade de absorver grande quantidade de calor, tá ok? Não deve ser usado em incêndio de classe B, pois aumenta as chamas, e nem no de classe C, por ser um condutor de eletricidade, tá ok? Pega essa dica aí. Vamos lá, o extintor de pó químico C são extintores cuja substância extintora é composta de bicarbonato de sódio que, pulverizados, formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-o por quebra da reação em cadeia. Eficiente no combate ao princípio de incêndio de classe B, podendo ser utilizado também para as classes C, ok? Também conhecido como dióxido de carbono ou CO2, é um gás mais pesado que o ar, sem cor, inodoro, não é condutor de eletricidade e não é venenoso, mas é asfixiante em ambientes confinados. Utilizados para materiais de classe C. Age principalmente por abafamento, tendo secundariamente a ação de resfriamento. Por não deixar resíduos e nem ser corrosivo, é um agente apropriado para combater incêndios em equipamentos elétricos sensíveis, tá ok? Dentro das classes de incêndio, nós temos aí extintores de espuma mecânica. São extintores usados para combater incêndios de classe A e B. Diferentemente de outros agentes de extinção, como pó ou água, os extintores de espuma possuem em sua característica química 3 elementos que são eles: água, concentrado de espuma e ar. Esses elementos juntos e misturados na proporção correta cria uma espuma homogênea que, no contato com o fogo de classe A e B, separa o oxigênio comburente do combustível, fazendo cobertor de espuma, eliminando o fogo. Ideal para incêndios que envolvam líquidos inflamáveis classes B. Sua utilização é contraindicada para incêndio de classe C, tá bom? Age principalmente por abafamento, tendo secundariamente a ação de resfriamento, tá ok? Extintores de classe D de incêndio. Para que serve esse tipo de extintor? Extintores da classe D possuem agente extintor à base de cloreto de sódio, tá? Destinados ao incêndio em metais. O incêndio é extinto através do isolamento do metal e da atmosfera pelo resfriamento. O cilindro de aço carbono recebe pintura de proteção na cor amarela para fácil identificação do extintor do ambiente, tá ok? Vamos dar seguimento aqui. Nós temos aqui os extintores também sobre rodas. Os extintores sobre rodas são destinados à proteção de áreas de médio risco, tá? Permitem manobras aí, rápidas e possuem descarga de longo alcance, proporcionando segurança ao operador. Possuem pressurização direta e utilizam pó à base de bicarbonato de sódio, eficiente nas classes B e C. Estão disponíveis nas capacidades de até 55 quilos, ok? Sejam bem-vindos ao treinamento, curso teórico de prevenção e combate a incêndio, brigada de incêndio. Já de início, digo que o incêndio ocorre onde a prevenção
falha, tá ok? Então, o que seria uma brigada de incêndio? Um grupo organizado de pessoas voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, tá bom? Abandono de área e primeiros socorros dentro do local de trabalho. Executa as ações de prevenção e ações de emergência. Então essas são algumas das atribuições que tem aí uma brigada de incêndio, tá ok? Qual que é o nosso objetivo dentro da brigada de incêndio? A proteção contra incêndio, que tem como objetivo a proteção das vidas, a proteção do patrimônio material e a continuidade das atividades laborais. É importante que a extinção do fogo se dê o mais depressa possível e dessa forma o risco às vidas e os danos ao patrimônio serão menores, tá ok? Dentro da prevenção de incêndio, nós temos aí a definição, tá ok? Que a prevenção tem como objetivo evitar a ocorrência de sinistro ou minimizar as consequências dos eventos que ocorrerem, evitando a propagação e facilitando o combate, tá ok? A responsabilidade do brigadista. Qual que é a responsabilidade do brigadista? É um conjunto de medidas que visam evitar o incêndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação, dificultar a propagação do incêndio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, permitir o acesso para operações do corpo de bombeiros, tá ok? Ou seja, quando uma situação aí ela foge do controle aí da brigada de incêndio e que necessita de um apoio externo, aí nós vamos acionar aí o 193, que é o bombeiro militar, para nos apoiar aí nessas questões aí referente à questão do incêndio propriamente dito, ok? Tá bom? Dentro das prevenções de brigadas de incêndio, nós temos as ações de prevenção. Quais são essas ações de prevenção? Inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, rotas de fuga e saídas de emergência, tá ok? Comunicar as irregularidades ao setor responsável, orientar a população da edificação, conhecer o plano de emergência e também participar dos simulados, tá ok? Dentro das ações de emergência, nós temos aí que identificar a situação, acionar o alarme e providenciar o abandono da edificação, acionar o corpo de bombeiros através do número de emergência 193, providenciar o corte de energia elétrica, ok? Prestar os primeiros socorros, combater o princípio de incêndio, receber e orientar o corpo de bombeiros, tá bom? Dentro da definição, que seria um conjunto de ações destinada a extinguir ou isolar o princípio de incêndio, com o uso de equipamentos manuais, ou seja, com o uso de extintor, mangueira ou automáticos, que seria aí os sprinklers, tá ok? Dentro da teoria do fogo, tá? Que seria a teoria do fogo ou combustão, é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor e gases. Para que o fogo ocorra, são necessárias aí a união de 4 elementos que compõem o chamado tetraedro do fogo: calor, combustível, oxigênio e reação em cadeia, tá ok? Então nós temos aí as 4 uniões do tetraedro do fogo: calor, combustível, oxigênio e reação em cadeia, tá ok? Muito bem, o que seria o calor? O calor é o elemento responsável pelo início da combustão, que representa a energia mínima necessária para o início do fogo. Esta energia pode ser produzida por choque, fricção, pressão, faísca, por um ponto quente ou por chama viva. Vale ressaltar que o calor
é uma fonte de energia térmica que pode ocorrer em reações químicas ou físicas. O calor faz com que o material combustível, seja ele qual for, ao se aquecer, libere gases e vapores, ok? Muito bem, o que seria o comburente? O comburente é o elemento químico que se combina com o combustível, possibilitando o surgimento do fogo. O comburente mais comum é o oxigênio, encontrado no ar atmosférico em uma concentração aproximadamente de 21%, tá ok? Não existirá fogo, tá? Em ambientes, ou seja, não existirá chama em ambientes na faixa de 8% a 16% de oxigênio, ou seja, de O2. É o elemento oxigênio que dá vida às chamas, alimentando o fogo e intensificando a combustão, tá bom? O que seria, definindo aí no caso cada elemento, o que seria o combustível? É todo material capaz de entrar em combustão. Pode ser sólido, ou seja, madeira, tecido, papel, etc. Líquido, gasolina, álcool, acetona ou gasoso, o acetileno, o GLP, o hidrogênio, etc. É o elemento que serve de propagação ao fogo. E a reação em cadeia é o processo em que o calor gerado pelo fogo aquece o combustível, fazendo desprender gases e vapores que, ao incendiar-se, geram mais calor, tornando a queima autossustentável, tá ok? Muito bem, o ponto de fulgor. O que seria o ponto de fulgor? O ponto de fulgor, ou flash point, é a menor temperatura na qual líquidos inflamáveis combustível começam a desprender gases e vapores inflamáveis que entram na combustão ao contato com uma fonte de ignição, faísca, chamas abertas, etc. Porém, uma vez removida a fonte de calor, as chamas não se mantêm, devido à insuficiência de gases e vapores desprendidos, tá bom? O que seria aí o ponto de combustão? É a temperatura em que o material aquecido por uma fonte externa começa a desprender gases combustíveis que se incendeiam. Mas quando esta fonte externa é retirada, o fogo consegue se manter, iniciando assim a reação em cadeia. E o que seria o ponto de ignição? Muito bem, consiste na temperatura acima dos pontos de fulgor e de combustão, a qual os vapores ou gases desprendidos entram em combustão espontânea, ou seja, independente de qualquer chama direta, ok? Nós temos aí a questão referente à propagação do fogo, que seria aí a condução, a convecção e a irradiação. O que seria a condução? É a transferência de calor através de um mesmo corpo sólido, de molécula a molécula. Então nós temos aí um exemplo. Se colocarmos a extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as moléculas dessa extremidade absorverão calor, transformando de molécula a molécula até atingir toda a barra, tá ok? Dentro da convecção, o que seria a convecção? É a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas ou gases ou líquido. O ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente. Fato comum em incêndio e edifícios, tá ok? Então nós temos aí alguns componentes dos extintores, né? Por exemplo, nós temos componentes de um extintor aí. O lacre de segurança, o pino de segurança, o manômetro, a mangueira, o difusor, né? A alavanca de acionamento móvel, a alavanca de acionamento fixa.
controle de vistoria, etiqueta, fabricante, instruções, tipos de fogo, selo do Inmetro, tá ok? Temos também aí, para nos ajudar aí referente à questão do combate a incêndio, as mangueiras de incêndio. A mangueira de incêndio é um equipamento de combate a incêndio constituído de um duto flexível, dotado de juntas de união em suas extremidades, destinado a conduzir a água sob pressão. As mangueiras mais comuns são de 1,5 e 2,5 de diâmetro. Mangueiras para o uso hospitalar devem ser do tipo 2, ok? Os esguichos, nós temos dois tipos de esguicho. Nós temos o mais utilizado, que é o esguicho regulável, e o tipo agulheta, que é o que contém aí o jato sólido no momento do esguicho da água. Dispositivos esses adaptados, tá bom? Na extremidade das mangueiras, destinado a dar forma, direção e controle ao jato, tá bom? Podendo ser do tipo regulável ou do tipo sólido. Esses dispositivos são para lançamento de água através de mangueiras, sendo reguláveis, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina, tá bom? Temos aí a chave Storrs. A chave Storrs é um equipamento usado no acoplamento da mangueira ao esguicho ou ao hidrante, quando a força física não é suficiente para o diâmetro de 1,5 ou de 2,5, tá? Temos os adaptadores Storrs também. O adaptador Storrs de agente rápido é um equipamento de união entre mangueira e esguicho, e entre mangueira e o registro do hidrante, tá? Temos também a questão aí dos hidrantes, tá? O que seria o hidrante? Um ponto de tomada de água, onde há ponto de saída composta de válvula angular. No abrigo ficam adicionados os seguintes equipamentos: mangueira, esguichos, adaptadores e chave Storrs, sendo proibida a guarda de outros objetos, tá bom? Nós temos aí também a iluminação de emergência. Para que serve a iluminação de emergência? Destinada a substituir a iluminação artificial normal, que pode falhar em caso de incêndio, no caso do corte de energia, permitindo aí a saída fácil e segura de pessoas para fora da edificação e garantindo aí a execução de manobras necessárias aí, tá ok? Ainda nós temos, dentro dessas situações referente à iluminação de emergência, os alarmes de incêndio. Esses alarmes de incêndio, dispositivos denominados de botoeira, cujo objetivo é disparar um alarme em um sistema de segurança contra incêndio central de alarme acionado por uma ação humana aí, tá ok? Temos aí a central de alarme, ou seja, a central de alarme tem por finalidade enviar sinais de alerta para dispositivos de sinalização audiovisual, como sirenes e luzes de emergência, quando acionada pela botoeira, tá ok? Temos aí os sprinklers, os chuveiros automáticos sprinklers, que são componentes termossensíveis, projetados para reagir a uma temperatura pré-determinada, que sob a ação do calor do fogo automaticamente entra em funcionamento após o rompimento do bulbo. Existem 4 tipos de bulbo: bulbo vermelho, bulbo amarelo, bulbo verde e bulbo azul. O bulbo vermelho, a temperatura de rompimento dele é de 68 graus. O bulbo amarelo, a temperatura de rompimento dele é de 79 graus. O bulbo verde, a temperatura de rompimento é 93 graus. E o bulbo azul, a temperatura de rompimento é de 141 graus, ok? Temos aí também os detectores de fumaça. Esses detectores de fumaça são sensíveis a partículas sólidas ou líquidas dos produtos da combustão. São constituídos por células fotoelétricas que emitem uma corrente variável segundo a um fluxo luminoso, tá? Quando há qualquer fumaça na atmosfera, a célula emite corrente máxima. A presença da fumaça reduz o fluxo luminoso, provocando a queda na corrente, acionando o alarme, tá ok? Temos aí também as questões referentes aos EPIs, né? Alguns tipos de EPIs, os materiais utilizados como EPI possuem formatos diferentes, pois precisam proteger as mais variadas partes do corpo, como por exemplo a cabeça, o tronco e os membros.
Temos aí, para a cabeça, os EPIs precisam proteger o crânio, os olhos, a face e a nuca das lesões que podem ser ocasionadas por impactos de materiais, partículas, respingos ou vapores de produtos químicos de radiações luminosas, tá ok? Capacete com viseira e a proteção para a nuca, tá? Temos aí ainda proteções aí para o tronco e extensão dos membros. Os EPIs destinados à proteção do tronco e extensão dos membros visam proteger o combatente contra objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes, além de proteger também do calor excessivo irradiado pelas chamas, tá bom? Aí nós temos aí, no caso para o brigadista, no caso vamos falar o exemplo, o bombeiro, a roupa de aproximação. Para mãos e pés, os EPIs visam proteger, ou seja, os equipamentos de proteção individual visam proteger contra a ação de objetos cortantes, abrasivos, corrosivos, alergênicos, né? Além de produtos gráficos e derivados do petróleo. Para os pés, visam proteger contra lesões ocasionadas de origem mecânica, queda de materiais, agentes químicos, térmicos e objetos perfuricantes ou cortantes. Exemplo, nós temos aí a bota de borracha. Para a questão do abandono de área, né, a retirada organizada e segura da população do edifício, conduzindo para a via pública ou para o espaço aberto. Em caso de incêndio ou emergência, caberá aos brigadistas orientar os ocupantes do prédio os seguintes procedimentos: manter a calma, tá? Caminhar em ordem sem atropelos, não correr e não empurrar, não gritar e não fazer tumulto, tá bom? Todas as pessoas, independente do cargo, devem seguir as instruções do brigadista, tá ok? Nunca voltar para apanhar objetos. Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas sem trancá-las. Não se afastar dos outros e não parar nos andares, é importante isso, tá? Levar consigo pessoas, visitantes, retirar sapatos de salto alto, não acender ou apagar luzes se sentir cheiro de gás, deixar a rua e as entradas livres, lógico, importante. Dirigir-se para um local seguro, pré-determinado para brigada e aguardar novas instruções. Importante salientar que dentro do abandono de área, em locais com mais de um pavimento, nunca utilizar o elevador, utilizar as escadas de emergência. Descer sempre utilizando o lado direito da escada. Procure utilizar o corrimão. Não subir, procurar sempre descer. Nunca pare nas escadas. Ao descer as escadas, procure manter a calma. Jamais empurre as pessoas que vão à sua frente. Seja solidário. Procure ajudar pessoas com dificuldade ao descer as escadarias do prédio. Importante tudo isso. Em abandono de área, ainda em situações extremas, nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura elevada. Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, roupas, sapatos e cabelo, proteger a respiração com o pano molhado junto à boca e no nariz, manter-se sempre o mais próximo do chão, que é importante, que é o local com menor concentração de fumaça, ok? Em situações extremas, sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela está quente e mesmo assim só abrir vagarosamente para que o fogo não te atinja. Se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água, mantendo molhado. Não saltar de altura que represente perigo de morte, mesmo que esteja com queimadura, intoxicações, enfim. Grite por socorro, importante isso. Pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas que se enquadram nesse grupo, gestantes, crianças, idosos, pessoas obesas, portadores de deficiência motora, portadores de deficiência sensorial, requerem atenção especial durante o sinistro. O brigadista conduz essas pessoas através dos meios disponíveis, ou seja, maca, cadeira de rodas, aplicação de técnicas de remoção. Importante tudo isso. Quais são os principais riscos específicos em uma planta? Incêndios e explosões constituem os princípios de risco de uma planta. Alguns exemplos de riscos para as plantas são tanques e gases medicinais, caldeiras, tanque de produtos inflamáveis, óleo diesel, resíduos inflamáveis, fontes de ignição geradas em função de manutenção elétrica de bombas e equipamentos, fontes de ignição geradas em instalações elétricas inadequadas ou sobrecarregadas. Enfim, dentro das psicologias de emergência também é importante, a psicologia das emergências estuda o comportamento das pessoas nos acidentes, desastres e sinistros. As reações humanas são condicionadas por um mecanismo fisiológico, de experiências anteriores e sugestivas ou de momento,
Não permita que o medo paralise seus movimentos. Seja algo, deve ser, se algo tem que ser feito, faça ainda que com medo. Importante tudo isso. Dentro das ações psicológicas em emergências, a fuga, na maior parte dos comportamentos, a luta da situação de perigo ou ausência dela, a inércia em que nada mais é de um processo total de negação do fato relacionado com o perigo, motivado por uma situação maior e mais complexa que a capacidade individual de ser tomada. Qualquer reação, quer fugir ou lutar, resposta fisiológica ligada ao medo, ok? Ou seja, dentro também de um plano de emergência, consiste em alerta, identificada a uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar através dos meios de comunicação disponíveis aos ocupantes e aos brigadistas, tá? Digamos aí que tenha uma análise da situação. Após o alerta, a brigada deve analisar a situação desde o início até o final do sinistro, havendo necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros 93, o apoio externo e desencadear os procedimentos necessários que podem ser priorizados ou realizados simultaneamente de acordo com o número de brigadistas e com os recursos disponíveis no local, ok? Dentro da situação de um plano de emergência, o acionamento de apoio externo é importante. O Corpo de Bombeiros e os outros órgãos locais devem ser acionados de imediato, preferencialmente por um brigadista, que deve informar o nome do solicitante, o número do telefone utilizado, o endereço completo, pontos de referências ou acessos, características de emergência, tá ok? Local ou pavimento e efetuar as vítimas de suas condições, tá? Dentro das situações de primeiros socorros, prestar os primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais. Importante tudo isso. Dentro do plano de emergência, eliminar os riscos, corte de energia elétrica, cortar quando possível ou necessário a energia elétrica dos equipamentos da área ou a energia elétrica geral do edifício. Tudo isso é muito importante. Abandono de área, proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação pré-estabelecida, removendo para o local seguro a uma distância mínima de 100 metros do local do sinistro, permanecendo até a definição da situação, tá ok? Dentro do plano de emergência, confinamento do sinistro, evitar a propagação do sinistro, mantendo as portas corta-fogo fechadas. Isso é importante, tá? Isolamento da área, isolar a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que as pessoas não autorizadas adentrem o local, tá ok? Dentro do plano de emergência ainda, extinção do sinistro, eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade. Haverá investigação? Sim, haverá investigação. Importante, sim, levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências, tá ok? Emitir relatório para discussão nas reuniões extraordinárias com o objetivo de propor medidas para evitar a repetição da ocorrência. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada deve ficar à disposição para prestar informações e auxílio, tá ok? Dentro do controle do programa, reuniões ordinárias é importante. Devem ser realizadas reuniões mensais com os membros da brigada, com registros em ata, onde são discutidos os seguintes assuntos: funções de cada membro da brigada dentro do plano. As decisões tomadas são registradas em ata e enviadas às áreas competentes para providências pertinentes referente ao assunto, tá ok? Muito bem, pessoal. Essa é a nossa
aula de brigada teórica de combate a incêndio para brigadistas, ok?